Mais uma vez, meus irmãos, muito bom dia a todos. Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Faremos a leitura a partir do verso número 1 até o verso número 16. Portanto, todo o capítulo, tá bom? Levítico 2, de 1 a 16. Se você tem material para anotar ou faz na sua Bíblia suas anotações, na medida que eu for lendo, eu vou marcando as seções desse texto para que fique mais fácil a sua visualização daquilo que está sendo trazido em termos de conteúdo para nós, tá bom? Então, eu creio que isso pode te ajudar na compreensão do texto. Vamos orar antes de lermos? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã, em que podemos mais uma vez, pela graça do Senhor, tomarmos a Tua palavra em nossas mãos, lê-la, e pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, devidamente iluminados, compreender a Tua palavra. Queremos que isto se dê conosco, Senhor, segundo a Tua graça, e não somente isto, tendo recebido da Tua luz, queremos andar na luz. Não nos deixe, ó Deus, à mercê de nós mesmos. Pelo contrário, modela o nosso ser, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, em quem somos amados pelo Senhor. Assim entregamos a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, a começar em mim, em Cristo Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Então, Levítico capítulo 2, verso 1, diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará com porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Primeira parte é essa, tá? Agora a segunda. Verso 4. Quando trouxeres a oferta de manjares cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. A oferta é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares, de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Aqui é a segunda parte. Agora a terceira. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É a oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, em todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Essa última porção, que vai do verso 11 até o 16, ela pode ser subdividida do 11 ao 13 e do 14 ao 16. Você vai ver alguns comentaristas fazendo direto
do 11 ao 16, e outros dividindo. Eu vou optar por dividir esta porção. Então, a terceira será do 11 ao 13 e a quarta do 14 ao 16. Na medida que eu for expondo, eu vou explicando o porquê desta divisão. Tá bom? Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de Levítico, capítulo 2, 1 a 16, nós precisamos compreender que essa porção ela está dentro de um contexto maior e que tem algumas diretrizes importantíssimas que eu e você não podemos esquecer quando lemos o livro de Levítico. A primeira delas diz respeito ao tema maior, que é exatamente o tema da santidade. O refrão que temos, que está aqui, perpassa toda a Escritura, inclusive chega na epístola que Pedro escreveu, a sua primeira sede santos, porque o Senhor vosso Deus é o quê? Santo. Então, o tema da santidade não pode ser deixado de lado quando você lê o livro de Levítico. Ou seja, tudo aquilo que Deus está aqui prescrevendo é exatamente para que, a partir do coração, todo o nosso procedimento seja um procedimento agradável a Deus. Então, Deus não está interessado apenas naquilo que ofertamos, porque Ele mesmo prescreveu tal oferta, mas no nosso coração, naquilo que trazemos para o Senhor, como fruto da obra do próprio Senhor em nosso ser. Então, essa questão da santidade. A outra coisa importante que você não pode esquecer toda vez que faz isso, é que, embora houvesse na época dos judeus, muitos outros povos que ofereciam seus sacrifícios aos deuses pagãos, todavia, o povo do Senhor tinha que entender que tal sacrifício só poderia ser oferecido a Deus e segundo a forma que Deus estabeleceu. Então, não se esperava que o povo do Senhor cometesse atos idólatras, ofertando ao Senhor, aos outros deuses, aquilo que era devido somente ao Senhor. Então, você não podia fazer isso de modo algum. E o povo de Deus, infelizmente, a gente sabe por meio da história da Escritura, que infelizmente o povo do Senhor incorreu em vários momentos em pecado de idolatria e foram por isso punidos pelo Senhor mesmo, sendo disciplinados pelo Senhor nosso Deus. A outra coisa que eu queria que você entendesse, e agora já olhando de um ponto mais próximo do nosso texto, foi aquilo que eu disse na semana passada. Você tem 5 sacrifícios que são prescritos aqui, 5 sacrifícios, 2 deles são sacrifícios voluntários. O primeiro nós vimos na semana retrasada, né? Que é o sacrifício de animais, e o outro que é o sacrifício de cereais, que é exatamente o que temos aqui no capítulo número 2. Então você tem 5 sacrifícios, 2 que devem ser ofertados de modo voluntário, e você tem 3 que são estabelecidos pelo Senhor de modo obrigatório, tá? Quer você queira ou não. Alguém diria assim, pastor, então se é voluntário eu não preciso oferecer. Bom, essa não é a perspectiva plena, essa não é toda a verdade sobre isso, porque se eu sou do Senhor e sei o que Deus é e o que fez por mim, naturalmente a minha expressão de gratidão é devolver não só o meu ser, mas tudo o que sou e tenho ao Senhor. Então, nesse sentido, a primeira oferta está diretamente relacionada a isto, a oferta da minha vida a Deus. Tudo que eu sou, né, todo o meu ser deve ser consagrado a quem? A Deus. E aí eu lembro que nesta oportunidade nós fizemos até uma relação com Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, depois de falar da obra da salvação, mostra que o que é esperado é que nós possamos oferecer a Deus, pelas misericórdias de Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é um culto racional. Então, a minha vida oferecida ao Senhor. Agora, irmãos, no capítulo número 2, nós temos um outro aspecto, que envolve o seguinte, não só a compreensão de que não só a minha vida é de Deus, mas tudo que tenho também é de quem? É de Deus. De tal sorte que esta oferta aqui descrita é a expressão do reconhecimento de que Deus é a fonte de todas as bênçãos e que, como gratidão, eu ofereço a Ele parte daquilo que Ele generosamente me concedeu.
Então, olhar para o capítulo 2 é entender isso, Senhor, como alguém que foi salvo pelo Senhor, cuja vida é do Senhor, também entendo como consequência que tudo que o Senhor me deu, para que eu pudesse então administrar, não é meu, mas é de quem? Do Senhor. Qual é a prova disso? É que eu vou até o Senhor e trago então as ofertas relativas a isto. Como é que a gente vê isso aqui, irmãos? E aí eu queria que você compreendesse esse aspecto como uma expressão de gratidão a Deus, tá? Então, nessa segunda parte, esta oferta voluntária é uma oferta de quê? De gratidão ao Senhor, tá bom? Gratidão ao Senhor. Lembra que eu pedi para você separar aqui as porções? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Eu vou citar, nomeando, e depois vou explicar parte a parte, tá certo? A primeira parte, você vai observar aí, do verso número 1 ao verso número 3, são as ofertas de cereais que são trazidas, de cereais que não são cozidos. Em outra palavra, é trazido in natura. Ok? Então, são aquelas ofertas que você traz o quê? In natura. Eles não passaram por um processo de cozimento. A segunda aqui, oferta que é feita, do verso 4 até o verso número 10, são aquelas ofertas que elas foram cozidas, tá? Ou assadas. Porque depende de uma coisa da outra. Porque você vai observar que essa oferta ela pode ser cozida ou numa assadeira, por favor, veja aí o verso número 5, ó, se a tua oferta de manjares for cozida em quê? Na assadeira. O verso número 4, no forno, ok? E a outra relativa a uma frigideira. Então você tem, verso número 7, me refiro, tá? Então, no forno, numa assadeira ou até numa frigideira. Então ela passa por um processo de cozimento. E ao final ela fica como... Você já comeu aquela pizza que é crocante, né? Quebradiça? Então é mais ou menos aquilo. Depois que ela passa por esse processo de cozimento, ela fica mais ou menos com aquela forma. Só para você ter uma ideia de como que ela fica ao final deste processo, né? Não é aquela pizza molenga não, tá? É aquela que é mais sequinha, digamos assim, tá bom? Então você tem esses processos sendo realizados. E o último processo, e daí o fato de dividir, que é do verso número 14 ao 16, é aquelas que elas são esmagadas. Então elas não são apresentadas in natura, elas não passam por um processo de cozimento, mas elas são o quê? Esmagadas. Então você tem aqui 3 formas, de modo geral, de apresentação destas ofertas aqui ao Senhor. E aí vamos analisar cada uma delas e a orientação que compete a todas no que diz respeito às prescrições detalhadas que envolvem todas as ofertas realizadas pelo Senhor. Então, vamos aqui para a primeira oferta. A oferta básica de grãos consistia na farinha fina. Então, vamos ver aí o verso número 1. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha ou farinha fina, tá? Logicamente que a farinha fina para o baiano é uma, né? Aquela bem branquinha, fininha. Para nós aqui talvez seja outra mais um pouco encaroçada. Mas o ponto é, você tinha que oferecer a melhor farinha que você tivesse ali para o Senhor. E nesta oferta, tinha que ir também azeite, veja aí comigo, flor de farinha, nela deitará azeite, e sobre ela porá o quê? Incenso. Então é como se você temperasse. Logicamente que você não vai botar incenso na comida que você vai comer, não é? Embora hoje a gente tenha Qual é o nome daquele óleo que você usa, sem fazer propaganda, que bota na comida também, vem no frasquinho? É oliva não, do terra. Já viu esses óleos? Né? Então tem gente que usa aquele óleo para botar também na comida, né? Então ela fica de alguma forma temperada e até com um aromazinho mais agradável. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas tem essa possibilidade. Só que aqui não era comum você colocar incenso na comida. Então isso já mostra que há um grau de especificidade quando você vai ofertar ao Senhor. Então você pega aquele alimento in natura, você vai colocar o azeite, vai colocar aquele incenso e vai levar aos filhos de Arão, ok?
Quando você chega lá, ele toma isso, veja o verso 2, leva lá aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável, o quê? Então ele chega com a porção, o sacerdote pega a parte dessa porção, mistura, queima no altar e vai subir um aroma, o quê? Agradável ao Senhor. Então Deus aspira aquele aroma, o quê? Agradável, né? Inspira, né? Inspira aquele aroma agradável ao Senhor. Agora note bem que ele não coloca toda a oferta. Ele coloca o quê? Parte da oferta. Por que isso, irmãos? Veja aqui no verso 3. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus o quê? Filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas o quê? Ao Senhor. Então veja, daquilo que o ofertante trazia, parte era dedicada a Deus e parte era dada para a manutenção do sacerdote, que comia ali no local, inclusive. E lembre uma coisa importante. Quando o sacrifício era de animal, todo o animal era queimado, menos uma parte. Qual era? Esqueceram já em 2 segundos? Qual era? A cabeça? O couro. Por quê? Porque era a parte mais valiosa e ficava para o sacerdote a fim de que ele pudesse usar posteriormente, objetivando o quê? A sua manutenção enquanto sacerdote. Era como se fosse o pagamento por aquilo que ele estava fazendo. Aqui do mesmo modo. Então veja que no sacrifício a Deus havia a compreensão da parte do ofertante que aquela colheita tinha sido fruto da bênção de Deus e que ele deveria repartir com aquele que estava oficiando dos benefícios da sua colheita. Então ele trazia tudo para Deus e Deus ordenava que daquele tudo parte era destinado a ele, portanto era queimada, e parte era reservada para quem? Para o sacerdote, visando o quê? A sua própria manutenção. 2 vezes nesta porção isso é lembrado, reforçando assim essa ideia. Por favor, veja comigo o verso de número 10 deste capítulo. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas, o quê? Queimadas ao Senhor. Então, esses 2 tipos de ofertas eram dedicados ao Senhor e parte daquela oferta para os sacerdotes. E aqui eu quero já trazer uma implicação importante para nós, em 2 vieses, né? O primeiro deles é que a compreensão do israelita é que toda a bênção que ele tinha era oriunda do Senhor. Não tinha nada que ele tivesse, que ele não entendesse que tinha sido quem que tinha ofertado? O Senhor. E isso vale para, eu vou destacar aqui 2 períodos importantes na vida do povo do Senhor. Primeiro, durante um período em que o povo peregrinou no deserto, 40 anos, é dito que a roupa não rasgou, a sandália não furou, se desgastou. E todos os dias, até entrarem na terra prometida, o que é que eles tinham de manhã? Maná. Então, durante o período de peregrinação, o povo de Deus sabia que nada lhe faltou por causa da bênção de Deus. Tudo foi Deus que deu. Quando esse povo ingressa na terra prometida, lembremos que a terra prometida foi anunciada ao povo como a terra que emanava o quê? Leite e mel. Então, quando eles entram na terra prometida, eles começam a produzir, a andar de acordo com a vontade do Senhor, o que é que há no meio do povo de Deus? Prosperidade. Prosperidade. Então, esta provisão vem do Senhor. E eu creio aqui que existe um momento áureo, né, dessa prosperidade, que é quando eles vão, através do rei Davi, fazer a consagração dos elementos que haveriam de construir o templo. Vocês já viram a quantidade de coisa que trouxeram? Ouro, prata, bronze, tecido, animais, era tanta coisa. E tudo aquilo ali representava o quê? A prosperidade deste povo em uma outra fase da sua jornada.
Então, quando você entra nesse texto, você tem que entender o seguinte: Deus está querendo me ensinar que tudo que eu tenho é graça do Senhor na minha vida. Eu não posso esquecer isso. Por favor, marque esse texto e vamos agora para Tiago. Capítulo 1, verso 16. Lembre que Tiago, o apóstolo, ele tem como pano de fundo, como um bom judeu, o Antigo Testamento. Então a linguagem dele também está permeada desta compreensão. Ok? Aí, irmãos, no verso número 16, abrindo aí, ele diz assim, ó: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, ele já está querendo aqui, de antemão, combater uma coisa, o que é? O auto-engano. Em que sentido? Aí o texto seguinte nos lança ao ponto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. De onde é que ele tirou essa linguagem? Do Antigo Testamento. A oferta das primícias. Então, veja, eu tenho aqui um ponto muito importante. Tiago tem a compreensão, ele está falando para esses crentes que se encontravam na dispersão, que qualquer bênção que eles tivessem, qualquer provisão, mesmo em momentos difíceis como os que eles estavam enfrentando, é uma expressão, e sempre foi, e será, de quê? Da bênção de Deus sobre este povo. A começar da nossa própria vida. Da nossa própria vida. Uma vez eu conversava com uma pessoa, nós conversávamos, né? E nesse diálogo a gente chegou a uma conclusão. Eu disse: rapaz, não ficar doente é bênção. Não é muito óbvio, né? A pessoa não adoecer é bênção. Mas como a gente estava falando de questão financeira, de dinheiro, porque é o seguinte: quando você fica doente, você vai ao médico. Então você tem que pagar uma consulta. Se o médico pedir, você vai fazer um exame. Então você vai pagar o exame. Se o exame constatar alguma coisa, você vai comprar um remédio. Depois você vai ter que voltar para saber se aquele remédio prestou. Se não prestou, talvez você tenha que fazer outro exame. Se passar o tempo da consulta do retorno, você vai ter que pagar outra consulta e comprar outro remédio. Quantas vezes você já se envolveu nesse processo? Agora pense em você não adoecer. Não é só uma questão de saúde do corpo ficar bem. É que até o bolso fica mais, quer dizer, mais leve, né? Mas é mais pesado, porque você tem a oportunidade de guardar mais recursos. Então essa compreensão nós precisamos ter. E é exatamente o que está sendo posto ali. Quando o ofertante traz, ele diz: olha, tudo que tem é uma expressão da bondade de Deus. Então eu estou trazendo isso como reconhecimento de que ele é a fonte e como gratidão do que ele tem me dado. A segunda coisa que eu quero tratar com vocês, por favor, irmãos, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 9. É que eu também disse aos irmãos, à luz do texto, que desta oferta de manjar trazida ao Senhor, parte era queimada e parte era reservada para o sacerdote e seus filhos, Arão e seus filhos. E se perpetuou. Então, 1 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 8, tá? A questão é aqui, Paulo regulando na igreja em Corinto, e lembre que era uma igreja idólatra, né? Ou melhor, uma igreja que estava inserida em um contexto idólatra, embora ela tivesse incorrido alguns atos de idolatria também. Mas Paulo está regulando como que se deve tratar aqueles que estão trabalhando com eles, sendo ministros do Senhor. Tá? Eu vou ler a partir do 8, mas depois você pode ler o capítulo todo, que eu vou focar apenas em uma parte. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Então Paulo está dizendo: só eu estou dizendo, defendendo o meu próprio quinhão, ou o próprio Deus já instruiu acerca disso?
Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, Paulo aqui está em confronto com os falsos apóstolos, né? Sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, agora olha bem a expressão, do próprio templo se alimentam? Então essa não era uma verdade só para o Antigo Testamento. O princípio permanece. Qual é o princípio? Aquele que oficia coisas espirituais tem direito de receber coisas o quê? Materiais. Quem estabeleceu isso? Deus. Agora preste bem atenção numa ordem importante, tá? Quando o ofertante vinha, ele sabia que parte daquela oferta ia para Deus e parte daquela oferta ia para quem? Para o sacerdote. Mas quem é que tirava a parte do sacerdote? O ofertante ou o sacerdote? Detalhe simples, né? Era o ofertante chegar assim: olha, sacerdote, aqui é para Deus, essa aqui eu trouxe para o senhor. Era ele que fazia isso? Ou era o próprio sacerdote que fazia essa divisão? Por quê? Para que o povo entendesse que não é o povo que paga o sacerdote, mas é Deus quem o sustenta. Isso é uma lição para nós, pastores. Quem é que nos sustenta? É Deus. Isso é uma lição para o povo. Não são vocês que nos sustentam, é o Senhor. Entenderam, irmãos? Então, cada detalhe aqui é meticulosamente pensado, uma mente perfeita. Então, Deus quer ensinar ao seu povo que a provisão do sacerdote vem do Senhor. Prova bíblica disso. Abra sua Bíblia aí em Neemias, por favor. Capítulo 13. Há um momento, vou falar e Deus já te passo, tá? Há um momento do povo de Deus, quando eles estão voltando do cativeiro, que o povo esquece de voltar a trazer a oferta por templo. E o que é pior, ainda colocam pessoas ímpias dentro do templo para ocupar espaço ali dentro, tá? Neemias, como governador, posto pelo Senhor, vai falar o quê? Está errado isso. E vai repreender o povo por essa postura. Então, por favor, veja comigo a partir do verso 4. Neemias 13, 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias não era da linhagem do povo de Deus, tá? É um casamento entre ímpios. E fizeram para este uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Ou seja, no lugar que era para botar a oferta que era do sacerdote, ele cedeu aquele espaço para o ímpio. Está vendo aqui o problema? Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, ou seja, Neemias não estava lá para ver isso. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal, não foi uma coisa boa, foi o quê? O mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo minha câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Essa é uma cena grave, não é não? Ele chegou, viu aquela situação terrível, ele pegou, abriu a porta e jogou os móveis de Tobias tudo para fora. Se ele fizesse isso hoje, o que é que daria, hein? O que é que daria, hein, meus?
O zelo da tua casa me consumirá. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares. Então ele restabeleceu o lugar onde tudo deveria estar. Também soube, agora esse é o ponto, que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Pronto, aqui é o ponto que eu quero saber. Preste atenção aqui. Quando o ofertante ia dar a oferta, o sacerdote pegava, dava de Deus e separava dele. A oferta do sacerdote não era por mão do ofertante. Nesse ponto aqui, quando a oferta deixa de surgir, os levitas não vão ao povo para pedir, não. O que é que eles fazem? O que é que vão fazer? Aqui a Bíblia diz que eles fugiram para o seu campo para trabalhar. Por que eles fizeram isso? Pela compreensão de que a provisão deles vinha de Deus e não do povo. Não é o povo que me sustenta, é Deus. E a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Se o trabalho que o Senhor não está me dando, eu vou procurar outro trabalho para ter minha manutenção. Pastor, isso é orgulho? Não, é porque ia quebrar uma ordem que foi dada desde o início. A manutenção vem do Senhor, não vem do povo. O povo é o instrumento de Deus através do qual a manutenção do levita lhe chega. Tanto é, então, contendi que os magistrados dizem, por que se desamparou a casa de Deus? Veja, não é se desamparou os levitas. Por que não é? Por que se desamparou os levitas? Porque os levitas não estão desamparados pelo Senhor. Como? Porque eles estão trabalhando em outro trabalho e estão se mantendo. Deus está sustentando. Vocês desampararam a casa de Deus, através da qual deveria vir o sustento do levita. Estão entendendo? Então vamos lá. Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, que foi aquele que estava ocupado por aquele homem mau, né? Tobias. E aí ele vai dizer, por tesoureiro dos depósitos por Selemias, sacerdote, Zadok, escrivão, e dentre os levitas ele vai descrever. Agora o verso 14. Olha só o que diz. Perdão, 13, final desse. Porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz aos levitas. É isso que está assim? Não. A casa do meu Deus e para o seu serviço. Eu digo isso muito aos seminaristas. O primeiro ano que está chegando agora, toda vez que tem a oportunidade de falar, lembre, é Deus quem lhe sustenta. É Deus quem lhe sustenta. E se a casa de Deus faltar, certamente Deus lhe dará condição de vender um geladinho, né? Fazer um cachorro quente vender fruta na praça, mas não vai faltar alimento, porque digno é o trabalhador do seu salário. Agora, sobre quem recairá esse dano? Sobre aqueles que deveriam sustentar a casa de Deus e não estão fazendo. Então pense nisso. Alberto, depois voltamos para Levítico 2. Diga aí, meu filho. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Pastor, considerando todo o acervo que todas as referências principiológicas que dizem que uma parte daquilo que é ofertado deveria ser reservada ao sacerdote para a sua subsistência. Isso. Considerando que, à luz da nossa confissão de fé, é pecado quando nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus nos proporciona. Quando Paulo chega aqui em 1 Coríntios 9, em duas passagens, na qual o senhor leu, que ele diz o seguinte. Ele abre mão do direito. Exato. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Isso. Ora, quando ele deixa de abrir mão, aliás, quando ele receber.
que Deus proporciona para ele, à luz da nossa confissão de fé, Paulo não estaria aqui pecando, se deixando valer daquilo que Deus está proporcionando para ele, para a sua subsistência, para o maior conforto, justamente para uma eficiência maior na propagação do reino? Tá. Nós precisamos ler isso aí à luz de vários contextos. Primeiro, ele está escrevendo à igreja em Corinto. Em Atos 18, quando ele vai chegar em Corinto, ele chega fazendo tendas. E passa um tempo fazendo tendas. Depois o texto diz que ele para, porque ele recebeu a oferta da igreja de Jerusalém, logicamente deve ter vindo de outro canto também, o que lhe permitiu deixar as tendas e se dedicar à palavra. Então, em Corinto, ele fez uso do direito. Só que nesse contexto da carta, ele está também defendendo a sua autoridade apostolar contra falsos apóstolos que usurpavam desse direito, até porque eram falsos, roubando a igreja, tirando, se aproveitando. Paulo diz, olha, diferente deles, eu abro mão desse direito, até porque ele já tinha provisão, direito de vocês sustentarem, ele já tinha recebido de outro, para não ser pesado o quê? A ninguém. Então, o que Paulo está demonstrando? Não é cometendo um pecado quando abre mão do direito, mas mostrando a sua liberalidade para servir, mesmo que ele não recebesse nada da igreja. E aí, o texto que você acabou de ler, não é? Em que sentido? Diz assim, olha, e isso para que eu não venha a cometer nenhum escândalo, para que não seja pesado a ninguém. Então esse é um ponto. O outro, é quando Paulo faz isso, ele está também assegurando o direito de outros que, diferente dele, talvez não recebessem ofertas. Então, aqui na nossa igreja, nós já tivemos um tempo lá no início, que a igreja ela não remunerava o seu pastor, porque não tinha condição de fazê-lo devidamente. E o pastor tinha uma outra provisão, que não é esta. Uma vez que a igreja passou a ter condição de remunerar e arcar com todas as responsabilidades, agora todos recebem devidamente seguindo a proporção que Deus nos tem dado. Então, eu preciso olhar esse contexto para não chegar nessa conclusão que é lógica, mas à luz do contexto ela se mostra equivocada, porque o próprio apóstolo se beneficiava disso. Agora, naquele contexto em Corinto, ele faz uso desta colocação, sem que isso venha a ser a transgressão da lei do Senhor. Ok? Mais alguma pergunta ou colocação? Diga, querido irmão. Diga o nome da senhora aí que eu... Iraneide. Bom dia. Ainda sobre essa questão que o irmão abordou, dentro do contexto da igreja em Corinto, a posição de Paulo também, quando ele fala que você usou a palavra escândalo e algumas linguagens têm embaraço, no meu entendimento também, dentro desse contexto, Paulo se depara ali com uma grande dificuldade de propagação do evangelho, porque o povo naquele local estava, e isso tem muito a ver com o que a gente vê na atualidade também, por causa desses falsos sacerdotes, falsos pastores, que se aproveitam da questão da manutenção de suas vidas para extorquir verdadeiramente o povo de Deus. Então, o que se observa aí também é que ele abre mão desse direito para poder ter a liberdade, ou digamos, um favorecimento para adentrar naquele povo, no meio daquele povo, e pregar a palavra genuinamente. Uma vez que, dentro desse contexto, para mim, deixa claro que era um dos motivos também da igreja de Corinto se encontrar tão dispersa. O fato de que esse direito ele estava sendo usurpado por pessoas que não faziam eles de forma corretamente. Então, abrir mão desse direito, no meu entendimento, Paulo fez isso também na intencionalidade de poder conquistar a confiança daquele povo. Porque se uma coisa já fere uma comunidade cristã, e aí eu chego tratando daquilo diretamente com aquele formato que feriu, muito provavelmente vai ser o quê? A pessoa e a anunciação da palavra vai ser rejeitada. Perfeito. Era só essa observação que eu queria fazer dentro do contexto da igreja de Corinto. Ok. Lembrando bem, não é, que o próprio Paulo ratifica esse direito. E aqui eu tenho que dizer uma coisa que é importante também. Não é pelo fato das pessoas fazerem errado e ensinarem errado que nós deixaremos de falar das coisas que Deus ordena em sua palavra que sejam faladas. O que é que eu tenho que fazer?
fazê-lo à luz da palavra, como Paulo cita aqui o texto bíblico. Então, quando ele vai falar, ele argumenta não com as suas ideias, ele traz à luz o contexto bíblico. Ele diz assim, olha, lá no passado Deus ensinou isso está ratificado aqui, agora, exatamente por conta desse contexto que nós vivemos, isso precisa ser esclarecido, e eu particularmente, aí dá o exemplo, né? Abro mão para não ser pesado. Agora, vejam aí em 1 Coríntios 9 ainda, por favor. Verso 14, assim. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do quê? Do evangelho. Quem prega o evangelho tem que viver do evangelho. E quem não prega? Não deve viver do evangelho, não, mas naquele contexto tinha gente que não estava pregando o evangelho e querendo viver do evangelho. Não dá. Prega o evangelho, tem que viver. Em verso 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ó, ele já está antevendo. Conhecer a natureza humana, que podia vir a objeção. Você está falando isso por causa de você. Não, não é por causa de mim, não. Eu não preciso. Eu tenho outro suprimento. Porque o que pesa sobre ele é algo maior. Veja só. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade desse penseiro que me está o quê? Confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele o quê? Me dá. Proponha de graça, eu não estou recebendo nada. Mas ele me dá direito. Mas eu não estou recebendo. Então, como eu disse, tem que se entender o contexto da carta para chegar a essa afirmação. Diga, filho. Pastor, a pergunta também se deve porque ao já acompanhar vários textos de várias pessoas, especialmente combatendo a teologia da prosperidade, combatendo ali o enriquecimento desenfreado de alguns pastores e alguns seis neopentecostais, alguns usam esse texto praticamente para dizer assim, que o pastor ele tem de viver uma vida praticamente voto de pobreza. Voto de pobreza, né? Usam esse texto porque Paulo, e é um dos exemplos, está dizendo aqui, ei, eu abro mão desse direito para não obstaculizar o evangelho, a pregação do evangelho. Então, assim, mas você vê em todas as outras passagens da Bíblia, e à luz do que nós estamos refletindo aqui em Levítico, sempre há um cuidado da parte de Deus para com aquele que faz a obra do Senhor, de sustento, de cuidado, de maior subsistência e conforto. Perfeito. Então, assim, muitas pessoas usam essa passagem, desvirtuando-a para se eximir da sua responsabilidade de não dar o dízimo, de não dar a oferta e, consequentemente, não dar condições apropriadas para aquele que cuida do rebanho. Perfeito. Lembra que a oferta é dada ao sacerdote e Deus reparte com o sacerdote. Não é o ofertante que chega e dá. Lembre bem desta ordem. Lembre bem disso. Isso nos evita, né? Evita grandes problemas. Ok? Pastor Marcos, Diácono Raimundo Paes, por favor, passa ali o pastor Marcos. Por favor. Só uma observação em relação a Paulo e o sustento dele. Nós temos que lembrar que, em geral, Paulo não é pastor de uma igreja local. Esse não é o ministério fundamental dele. Em algum momento isso acontece, Éfeso, por exemplo, tempo maior, mas ele não é pastor local. Ele é missionário, fundamentalmente. Exato. E ele tem, então, a sua fonte de sustento, não da igreja local a qual ele pastoreia, mas das igrejas que ele... O trabalho dele não é o trabalho pastoral da igreja local, mas a plantação de novas igrejas.
Logo, o sustento dele não vem da igreja local, onde ele se dedica integralmente àquele ministério pastoral, Perfeito. mas das igrejas que o envia e que já foram estabelecidas e fundamentadas. Então, o sustento, Filipos e outras igrejas Exato. que o ajudam. Essa é a diferença que precisa ser feita. Nós não podemos comparar Ministério de Paulo. o ministério de Paulo ao ministério pastoral de um pastor local que se mudou para aquele local, estabeleceu família, ficou ali, se dedica integralmente àquele ministério e que não tem outras igrejas o sustentando. Exato. Então, essa distinção precisa ser muito bem feita para não impor sobre o pastor local uma perspectiva que é própria do missionário. Exatamente. Que ainda hoje vale, né? Os missionários aí são sustentados assim. Ok? Vamos voltar a Levítico? Então, a primeira oferta é feita desta forma para que então o povo pudesse entender. Agora vamos para a segunda oferta. Na segunda oferta, agora você tem grãos que são cozidos, né? De alguma forma, eles passam ao forno, ou numa assadeira, ou ainda em uma frigideira, tá? Então agora você não traz mais o grão in natura, mas ele passa por um processo de tratamento. Ok? Então vamos ver aí verso 4. Quando trouxeres oferta de manjares cozida do forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaço partirás, sobre ela deitarás azeite, a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trazás ao Senhor. Será apresentado ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nesse segundo momento, irmãos, nós temos as ofertas que são assadas. E aí você vai observar que são utensílios usados na cozinha, né, por eles. Mas aqui, nós temos aqui um aspecto importante. É que nesta oferta já há uma medida de labor do ofertante, é um aspecto. E a outra é a forma como se dá esse tipo de cozimento. Então, esses dois aspectos eu queria ressaltar aqui, de trás para frente. Quando você vai analisar a casa de um judeu, você vai ver que existem níveis de condição social. Tomando o exemplo, por exemplo, da oferta dos animais. Você tem o gado graúdo, você tem o gado miúdo e tem as aves. E ali, eu disse aos irmãos, né, estava relacionado com que aspecto? A condição social daquele que oferta. Aqui, de igual modo, você tem o seguinte, dependendo da forma de cozimento, isso pode ser uma associação com a condição social daquele que está ofertando. Então, vamos aqui pensar um pouquinho na nossa realidade, né? Se bem que hoje está facilitado, a pessoa compra de 100 vezes, acaba tendo em casa. Mas talvez na sua casa não tenha um forno elétrico. Tem um fogão normal. Na outra, não tenha nem forno elétrico, nem fogão normal. Você está cozinhando com lenha. Talvez a sua panela seja aquela panela de teflon, né? Ou aquela outra de cerâmica. Não tem esses modelos todos? Você comprar um material de maior qualidade, você vai desprender o quê? Maior recurso. Ou fazendo um sacrifício muito grande para pagar de trocentas vezes, ou mesmo porque você dispõe daquele recurso para fazer. Da mesma maneira que isso era apresentado lá das ofertas cruentas, sangue, aqui também das incruentas. Ou seja, todo mundo tem o que ofertar. Todo mundo recebeu in natura e todo mundo tem condição de apresentar devidamente tratada a sua oferta. Então ninguém poderia se apresentar ao Senhor de mãos o quê? Vazias. Todo mundo tem condição de fazer a sua oferta de gratidão. Não importa se muito ou pouco, não importa se cozida de uma forma ou de outra, se na lenha ou na forno elétrico, não importa, você tem o que trazer
Então é importante que você considere este aspecto aqui. O povo de Deus é sempre um povo que é agraciado por Deus, e na medida em que Deus lhe dá, ele também precisa o quê? Devolver ao Senhor como oferta da sua gratidão. Então, esse é um ponto importante que você precisa aqui considerar. A outra coisa que eu queria que você observasse também é que a semelhança do que está aí no verso número 3, você também tem no verso número 10, que essa oferta é uma oferta queimada, e ela é sempre uma oferta o quê? Agradável a quem? Ao Senhor. Então, tudo que nós ofertamos deve ser dirigido a quem? A Deus. Tem que ser algo que agradável a Ele. Portanto, para assim o ser, tem que ser de qual maneira? Segundo a prescrição que Ele, o Senhor mesmo, ofereceu. Ok? Então, você tem aqui isso de modo geral apresentado. Agora eu vou dar um salto com você, por favor, para o verso número 14, que seria o terceiro tipo de oferta. Depois eu venho para o verso 11 até o 13. Nesse terceiro tipo de oferta que é apresentado, você tem aqui as ofertas que elas eram esmagadas, tá? Isso aponta se no primeiro eu trago in natura, no segundo tem um labor da minha parte para cozir, agora essas que são esmagadas mostram que esse esmagamento reflete uma questão de ordem espiritual, de quê? De esforço, de sofrimento, que apontava não para aquele ofertante que estava esmagando a semente para trazer, mas apontava para aquele que haveria de sofrer em meu lugar, para que eu pudesse ser aceito diante do Senhor. Houve um processo de sofrimento até chegar neste ponto. Então, pense bem que cada ponto que está sendo trazido aqui tem este reflexo espiritual que apontava para aquele que haveria de vir como oferta agradável a Deus, dando não somente da sua vida, mas de tudo que ele possuía, e isso de modo voluntário e também sacrificial. Ok? Tranquilo aqui? E logicamente que na medida que isso era trazido, também era agradável ao Senhor. Agora, por favor, volte seus olhos para o verso de número 11. Dentre essas prescrições, irmãos, você vai observar duas coisas importantes. Toda vez que você trazia a oferta, ela tinha que ser com azeite e com o que mais? E com o quê? Azeite e incenso, né? Azeite e incenso. E também há um outro item, que são os dois aspectos relacionados. O que é que necessariamente precisava ter e aquilo que não podia ter na oferta. Tá? Verso 11. Nenhuma oferta de manjares, quer seja cruenta, ou melhor, a in natura, a cozida ou a amassada, nenhuma delas pode ter o quê? Fermento. Por quê? Isso está lá na instituição de Êxodo, quando já estabelece que as ofertas, os pães asmos, não poderiam ter o quê? Fermento. Não poderia ter a poluição do pecado. E essa linguagem do fermento no Novo Testamento é traduzida pelo menos para duas coisas importantes aqui. Primeira delas, 1 Coríntios capítulo 5, abra aí sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 5. Veja a questão do fermento apontando para a ideia de contaminação do pecado. Abrir aí? 1 Coríntios 5, verso 6. Posso ler? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que é esse pouco de fermento? Seja aquela pessoa que está sendo pecando, não está sendo tratada, e esse pecado vai o quê? Contaminar o povo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, sem fermento. Da sinceridade da o quê? Então por que a oferta não podia ter fermento? Exatamente para mostrar que
a oferta ao Senhor não pode ser um pecado. Tá claro? Tranquilo? Voltemos lá para Levítico. Verso número 15 ainda. Porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. O que é que esses dois elementos trazem, né? É que eles, de alguma forma, acrescidos à comida, eles podem apodrecer a comida. Eu não sou boa de cozinha, né? Mas talvez as mulheres saibam hoje o que acontece se botar mel em determinada comida depois de algum tempo. Naquela época, isso acontecia. Não sei hoje com esses processos se dá do mesmo modo, mas o que acontecia? A comida ela se perdia, ela apodrecia. E Deus não queria isto. Um outro aspecto importante é que o mel trazia à comida uma doçura. Então, um determinado comentarista diz assim, olha, nada seria mais doce na terra do que a doçura que vem do alto. Então, não há mais doce do que a doçura do alto. Mas aquela que está na terra não se compara. Então, nem fermento, e nem o quê? E nem mel. Isso vai contaminar. Então, não pode ter. Ok? Então, aludindo aqui à questão da doçura, a palavra de Deus veio do alto, não foi? Salmo 19 diz que ela é mais, o quê? Mais preciosa do que ouro e mais doce do que o destilar dos favos. Mais doce, não é menos. Ok? Então, a excelência daquilo que vem do Senhor. Agora o 12. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar com aroma, o quê? Agradável. Então, você vai trazer até o mel e o fermento, mas não é para oferecer. E nem pode misturar. Ok? Agora, lê o verso número 13. Toda oferta temperarás. Pronto, então lá diz, ó, nenhuma pode ter isto, mas todas têm que ter isso. O que é que tem que todas ter? E o que é que o sal faz? Dá gosto, purifica, é usado como asepsia, impede o apodrecimento. Até quando a gente pregou aqui no Sermão do Monte, Sinclair Ferguson lançou acho 6 ou 7 usos do sal nas relações humanas que apontam para a excelência deste elemento. E aí eu acho que, mais do que o autor, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, a ideia de dar sabor àquilo que é posto. Então, nesse caso, o sal é obrigatório nas ofertas. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal. Agora, ele especifica qual sentido, tá? Agora, o sentido específico, qual é? É o sal da aliança do teu quê? Deus. É a perenidade da aliança. A lealdade de Deus ao seu povo. Então, quando a pessoa ia ofertar que temperava, ela está dizendo assim, esse sal não é só para dar gosto. Esse sal está me lembrando quão leal é o Senhor. E quão necessário ele é para a minha vida. Dele para mim. Entenderam? Então, nenhuma oferta de manjar poderia ser apresentada tendo o quê? Fermento ou o quê? Mel. Mas todas deveriam ter o quê? Por quê? Porque me lembraria da aliança que Deus firmou comigo. Então não sou eu com ele, mas é ele comigo. Diz que ele diz, a aliança do teu Deus. Agora, em todas as tuas ofertas aplicarás o quê? Sal. Sobre o que foi dito aqui, tem alguma pergunta, irmão? Porque agora eu vou passar a fazer algumas aplicações a partir desse texto. É espiga de milho mesmo, tal qual nós temos hoje. Todos os grãos, de modo geral. A gente trabalhou um período na Bahia, no interior, e quando chegava o dia de entregar dízimo, tinha um irmão que ele vivia realmente de plantação, né? Então, às vezes, não dava tempo dele ir na rua para vender no mercado e trazer o dinheiro da
daquela cultura. Então ele trazia uma saca de milho ou de feijão, e aí como a pessoa que era responsável pela congregação tinha esse acesso, então ela fazia repartição, às vezes vendia e depois prestava conta ali na tesouraria da igreja. Então, há pouco tempo atrás, né, eu ainda vi essa oferta sendo trazida. Agora ninguém trazia o jumento, ninguém trazia o boi não, viu? Era só essa oferta de grãos. Na compreensão dele, colhia o milho e trazia uma parte ali para a igreja, tendo em vista que não tinha dado tempo dele levar até o local para vender. Ok? E como ele entendia que eram as primícias, então na cabeça dele já levava logo. Bom, dito isto, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. A primeira coisa que eu queria que você pensasse é a seguinte: não saia daqui hoje sem considerar que tudo que você tem aí é de Deus. Olha, irmãos, você vai dizer, mas é meu. De quem é essa Bíblia? Pronome possessivo, né? É minha. De fato é minha, tá o meu nome aqui e tal. Mas essa é a compreensão primária, superficial. A profunda é, tudo que você tem é de quem? É de Deus. E lembre que Ele dá e também o quê? Tira. Tudo. Sem exceção. Então, se esta é a compreensão, algumas coisas devem vir como implicação. A primeira delas, reconhecer que Deus é a fonte de todo bem. Reconheça isso. Não é você, não sou eu, não é o nosso esforço. É a graça de Deus que nos dá tudo para o nosso aprazimento. Olha que bênção. Ele nos dá tudo. Tudo é do Senhor. Tudo. Pense em qualquer coisa. É dele. Então essa compreensão eu preciso ter. Reconhecer que ele é, como o Tiago disse, né, a fonte, né, de todo dom, de toda boa dádiva. Não existe outro. Deus é bom. Ele quem nos dá. Segunda coisa, se isso é verdade, e é, seja grato. Lembre daquela parte onde no Evangelho de Lucas o Senhor Jesus Cristo se depara com os leprosos, 10 pedem, os 10 são agraciados, e Cristo diz, cadê os outros 9? Só um voltou para render graças a Deus e os outros? Cadê o outro? Então é possível que na sua vida você esteja expressando ingratidão ao Senhor. Vai dizer, mas eu não sou ingrato. Não é não? Tem certeza? Tem que analisar isso, irmãos. Não espere que o pastor meta a mão no seu bolso, até porque isso não posso fazer. Não vá aferir seu contra-cheque, não vá da sua casa para ficar vendo o que é que você tem, por favor. Isso não nos compete, mas a instrução compete. E você precisa entender que tudo é do Senhor e você tem que ser grato a Ele. Então, converta o seu bolso também. Mas antes disso, converta o seu coração. Porque isso pode estar refletindo ingratidão ao Senhor. Ingratidão. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Deus nos dá tudo. Na verdade, Ele é tudo para nós. A sua graça nos alcançou. O seu favor tem nos suprido todos os dias. E nós, o que temos dado em contrapartida? A sobra, o último, o que ninguém quer, ou das primícias? Pense sobre isso. Seja grato ao Senhor. Entenda também que essa sua provisão é para o progresso do reino de Deus. Então, se você é parte do reino, você quer que esse reino cresça, não quer? Sim ou não? Eu imagino que sim. Você é dono de uma empresa, né? Você vai reinvestir na empresa para ela crescer, ou você vai tirar tudo, prolabore tudo junto para falir essa empresa. Você quer o quê?
Ora, irmãos, nem numa empresa esse pensamento procede, imagine no reino de Deus. Então, considere a necessidade de você ser fiel ao Senhor, para que o seu reino também o quê? Cresça. Pense nisso. Isso é muito importante. Também é necessário que você considere o seguinte: todos têm o que ofertar. A semelhança do animal, do mais simples ao mais caro, né? O mais barato até o mais caro, o mais valioso, o menos valioso, também você tem condição de fazer. Deus não está interessado na quantidade, mas Ele estabelece uma proporcionalidade para ferir a condição do seu coração. Lembremos daquele exemplo que disse na aula passada, né? A oferta da viúva pobre, ela deu mais do que todos os outros. Então a questão não era do valor em si, mas da proporcionalidade. Quem disse isso não foi eu, foi o Senhor. Esses dias, inclusive, eu estava até vendo um vídeo, porque ia falar sobre isso, né? Aí caiu na questão de dízimo. Dízimo é bíblico, não é bíblico, passou para o Novo Testamento. Rapaz, é uma confusão maior do mundo. E aí eu vou dizer aquilo que eu disse para as pessoas. Acabou? Acabou. Pois é, o princípio do Novo Testamento é dar mais do que o dízimo. Então vamos ficar no dízimo mesmo, porque mais não dá certo não. Então a questão não é proporção, é coração. Termina com alma, mas é coração. Então se você quer discutir esse aspecto de ser ou não, nossa igreja tem parecer sobre isto, né? Penso ser bíblico. E se você não quer, pense na questão da liberalidade e proporcionalidade do Novo Testamento. É para além, não é piso, é teto. Lembre disso. Diga, irmã Beth. Bom dia, queridos. Bom dia, querido. Pastor, me tira uma dúvida, por favor. Em relação ao dízimo, nós temos que tirar a parte para o Senhor daquele salário que nós recebemos Bruto. mensalmente, ou também, caso a gente receba algo extra do trabalho, por exemplo, uma PL, um bônus, uma gratificação, desse dinheiro também nós tiramos os 10%, ou desse dinheiro nós podemos ofertar na igreja segundo o que o nosso coração deseja? Pronto. Primeiro, de onde veio o extra? De onde veio? Não, essa é a pergunta. De onde veio? De Deus. Deus, através do seu trabalho, do meio ordinário, concedeu isso. Se veio dele, volta para quem? Para ele. Pastor, então eu tenho que dar. Ok, tem que dar. Primeiro ponto. Segundo, qual é a proporcionalidade disso? Segue a mesma do que? Do dízimo. Só que a senhora colocou um item aí. Do coração, um coração liberal, que recebeu um extra que nem esperava, por liberalidade, fará o quê? Restringir-se-á aos 10, ou por gratidão dará até mais? Aí é o seu arbítrio. No mínimo, aquele que já é estabelecido. Ok? Ficou claro? Pronto. Alguém tem dúvida? Irmãos, eu confesso que eu tive muita dificuldade com o dízimo no passado, mas não era para entender que era bíblico, não era de dar. Eu disse ser pastor, viu? É bom que fique claro isso. É bom que fique claro. Graças a Deus ele me salvou e me deu entendimento sobre isso, né? E uma coisa me ajudou muito, e eu vou dizer isso e espero que ajude os irmãos. Quando nós compreendemos a dimensão do que Deus fez por nós em Cristo, Ele deu o melhor dele, o mais precioso. Não deu por partes, deu tudo. Então essa compreensão, ela tem que modelar meu coração e minha disposição liberal para com o Senhor.
Isso me ajudou muito, particularmente, compreender isso. E veja que eu não estou trabalhando na categoria de outros bens que Deus me deu, juntamente com a salvação, viu? Estou só pensando no aspecto da salvação. E não é como pagamento. É como gratidão. Porque lembre que essas ofertas eram dadas como o quê? Como uma expressão de gratidão. Ok? Então isso é muito importante que seja feito. Isso me ajudou e espero que em alguma medida ajude aqueles que porventura ainda têm dificuldade nesse sentido. Finalizando, não se esqueça que você, como parte da igreja, precisa colaborar com esta igreja, de modo que a compreensão deste ato implicará necessariamente no progresso do reino de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde e faça de você alguém que tem um coração voluntário para ofertar ao Senhor. Amém.